Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Que a paz de Deus esteja sobre a sua vida, amigos do podcast Religados. Satisfação demais estarmos juntos para mais um episódio do Religados Podcast, tá certo? E hoje, o episódio de hoje promete e promete muito. Afinal de contas, hoje estamos com um momento diferente, né, desse nosso retorno ao Religados. Temos batido bons papos, né? Temos entrevistas aqui bem interessantes, aquelas conversas de mesas bem Sim, descontraídas, sim. né, Célia? Mas hoje estamos com um momento que o pessoal estava pedindo que vamos falar hoje. Na verdade, será um debate hoje, né? Dois convidados tops hoje estão aqui conosco. Então, o debate de hoje promete. Fica ligadinho aí no podcast Religados. Minha querida Célia, bom demais estarmos juntos. Muito bom, irmão Bosco. Bom dia, boa tarde ou boa noite para você, internauta, que vai estar aqui conosco. Vai depender do horário que você vai estar assistindo, né, esse bate-papo. E é sempre muito bom estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Você já sabe, nós estamos aqui para bater papo. E hoje não é apenas um bate-papo. Hoje nós temos um debate. Então, fica conosco, interage, dá o seu like, se inscreve no canal do YouTube, no canal do Religado Podcast, faz a sua inscrição, dá o seu like no decorrer do episódio e fica conosco, porque hoje é um assunto muito interessante, não é, irmão Bosco? Isso mesmo, Célia, isso mesmo, irmã Célia. Hoje o assunto promete e promete bastante. Afinal de contas, nós vamos falar hoje um assunto que entendemos sim que é importante de ser falado sobre o seguinte tema: continuismo versus cessacionismo. Os dons espirituais são para os dias de hoje? Os nossos convidados, os nossos debatedores vão responder hoje para você aí de casa, para você internauta, se os dons espirituais são, né, ainda acontece, ainda se demonstram no meio da igreja nos dias de hoje. Como assim? Então, continuismo e cessacionismo. Então, é essa a ideia do debate de hoje, do assunto de hoje. Quando a gente fala debate, quero lembrar que a ideia do debate não é a briga, não é a zoada, não é a arenga. Muito pelo contrário, né? Aqueles que nos conhecem, o Religados, está no ar há quase 2 anos Sim. e já tivemos aqui, inclusive, vários debates, tá certo? E absolutamente nenhum deles, os dois que debateram aqui, teve um até que teve 3 pessoas debatendo, né, Sim, Célia? sim. Teve discussões, brigas, depois que saíram daqui, ou desavenças, de forma nenhuma. Teve alguns deles até que a gente Sim. indiretamente os uniu, que eles não se conheciam e se tornaram amigos. Remarcaram cafés Marcaram o depois. café, então só para a gente ter uma ideia. Então hoje o debate de hoje é com esses dois convidados aqui, tops que estão conosco, tá certo? São duas pessoas que já se conhecem, tá bom? Então nós temos a grata satisfação de recebermos o pastor Zezito, né? Bom demais de recebermos o pastor Zezito aqui no Religados Podcast e o José Nixon. José Nixon, que já é um rosto conhecido aqui dos Religados, já teve 2 vezes, né, Zé Nixon? 2 vezes Zé Nixon já esteve conosco e o pastor Zezito está aqui pela primeira vez, já vou profetizando. É a primeira de uma série de vezes que o pastor Zezito estará conosco aqui no Religado. Então, nesse E primeiro é. momento, eles vão apenas dar as boas-vindas aos amigos de casa, para daqui a pouco sim irmos para os momentos do debate do episódio de hoje. Meu querido pastor Zezito, satisfação demais de lhe recebermos aqui no Religado. Seja muito bem-vindo, viu? É uma alegria poder estar aqui no Religado. Quero dar uma boa tarde, uma boa noite a todos aqueles que estarão, né, acompanhando o Religado. É uma satisfação poder estar aqui. Espero que esse tempo aqui seja um tempo de edificação, de crescimento e que Deus seja glorificado. Muito bem. E estamos aqui com o nosso querido José Nixon. Satisfação demais de recebermos mais uma vez o meu irmão em Cristo, o grande José Nixon. Seja muito bem-vindo, querido. Abraço a todos, abraço a Bosco, a irmã Célia, né, o amado pastor Zezito, a todos que nos ouvem, né, que vão nos ouvir aí à noite. Que Deus possa estar abençoando a todos e que vocês possam refletir sobre os textos que serão citados aqui para o nosso crescimento e alimento espiritual, serviço ao Senhor. Amém? Muito bem. Então, antes de nós começarmos então esse debate, lembrando sempre que os nossos debates, obviamente, temos regras a cumprir. Os dois debatedores já têm ciência disso. É uma questão até lógica, até porque também temos um tempo a cumprir em todos os sentidos, obviamente, tá certo? Mas antes então de a gente explicar isso, né?
A gente vai falar aqui do nosso canal, não deixe de se inscrever no nosso canal, tá certo? Às vezes, né, Célia, as pessoas nos assistem, nos acompanham, a gente pergunta a eles se eles já são inscritos no canal Não. e às vezes não são. Como é que pode um negócio desse, né, Pode. Célia? E Não há não- e desculpa. não curtem. Não curtem, exatamente. Deixa Então, a sua curtida. exatamente. Então, faça sua inscrição no canal do Religados Podcast. Vá lá no YouTube, digite Religados Podcast e se inscreva no canal. Tem gente que às vezes pergunta assim, mas às vezes eu não acho vocês diretamente. Essa logomarca aí que tem do lado de baixo da tela, que você está vendo aí com o nome Religados Podcast, tá muito evidente, tá certo aí na tela. É justamente essa logomarca do nosso podcast. Então você vai lá, quando você vê essa logomarca e esse nome Religados Podcast, você se inscreve em nosso canal. E como Célia bem disse, não se esqueça de dar o seu joinha, sua curtida, porque o YouTube mesmo entende que o assunto é importante, é relevante pela questão de quanto mais curtidas tiverem. Então não deixe de dar sua curtida nessa transmissão de hoje, nessa live de hoje, desse assunto tão importante que estaremos aqui debatendo com o pastor Zezito e com o nosso irmão José Nixon, tá certo? Então não deixe de dar o seu joinha, sua curtida. Compartilhe também essa transmissão. Esse assunto de hoje é importante. Às vezes causa, né, Célia? Realmente, infelizmente, discussões em muitas igrejas, entre irmãos da fé, que discutem se às vezes tem a real compreensão do assunto. Sim. Então nós temos hoje duas pessoas gabaritadas que entendem, compreendem bastante de Bíblia, leem muito a Bíblia, né? São pessoas estudiosas da palavra de Deus, tá certo? Então vão nos ajudar bastante a você que está em casa dentro desse assunto. Então não deixe de compartilhar essa transmissão de hoje, tá bom? Então fica conosco que vai ser com certeza um momento muito bom aqui no debate de hoje, que o tema repito, continuismo e cessacionismo. Os dons espirituais são para os dias de hoje? Então Zezito e Zé Nixon estarão respondendo para nós esse assunto, tá certo? Veja só, gente, esse episódio de hoje vai se dividir em 4 momentos específicos de embates. E aí quando a gente diz embates, não é briga nem discussões, mas embates no sentido de confrontamento de ideias, onde o pastor Zezito fará 2 perguntas para José Nixon e José Nixon fará 2 perguntas ao pastor Zezito. Nesses momentos entre eles aí, cada um vai ter 7 minutos, que cada um vai administrar dentro dos 7 minutos essa questão de pergunta, resposta, réplica, tréplica, enfim. Durante o debate a gente vai percebendo como é isso, tá bom? Teremos uma pergunta de Célia, onde cada um deles vai responder em 3 minutos, e uma pergunta minha, mais à frente, que cada um vai responder também em 3 minutos. Mas nesse primeiro momento eles vão aqui se apresentar, que será o primeiro momento, então, do debate de hoje. Eles vão de fato se apresentar, vão dizer quem eles são, qual a função que exerce da igreja, o tempo que tem de evangelho, né? O tempo que tem de evangelho, e depois vão dizer sobre o tema, o que é que irão defender aqui no episódio de hoje. Já que é continuismo e cessacionismo, Célia, Sim. um deles é continuista, Pois é. E o outro é cessacionista. O que é isso? Então eles vão explicar o que irão defender para a galera de casa ficar inteirada, para depois, de fato, em seguida, eles começarem a perguntar para o outro. Se porventura um deles quiser jogar a Bíblia no outro, quiser jogar a caneta no outro, eu e Célia estaremos aqui, Eduardo Brito, que é o nosso rapaz da técnica ali, não vamos deixar isso acontecer. Mas eles não vão fazer isso, não. Poxa. Nós os conhecemos bem. Né? Então vamos lá. Vamos lá, vamos começar com o José Nixon, né? A gente começou a outra por pastor José Nixon, querido. Então fica à vontade aí. Você tem a partir de agora, deixa eu ajeitar o cronômetro aqui para você, tá certo? Você tem a partir de agora 7 minutos. Aí nesse caso aí os 7 minutos é direto. E aí, logicamente, não há ainda o enfrentamento. Os 7 minutos direto, você vai dizer quem é você, que igreja você faz parte, a função que você exerce da igreja, o tempo de evangelho e o que irá defender nesse tema de hoje. Fica à vontade a partir de agora, Zé Nixon. Boa tarde, boa noite a todos mais uma vez, né? Eu congrego ali na Igreja Monte Sião com o pastor Josilto, né? E como tempo de cristão já fazem 21 anos, graças a Deus. Estamos ali servindo ao Senhor. E o nosso intuito hoje é defender o continuismo dos dons, né? Que os dons espirituais eles continuam. A priori até a própria temática do debate, que é se os dons miraculosos, se eles continuaram ou não, que é questão de cura, de língua, de profecias, né? Basicamente o tema vai se remeter a isso. Então nós acreditamos sim nessa continuidade dos dons
claro, de forma equilibrada, ordeira, proposital a serviço da igreja, e que o cristão deve sempre estar buscando, sim, os dons, né, para o melhor serviço da igreja, já que ainda fazemos parte da igreja militante. Então, até por esse problema também escatológico também, que a igreja não foi glorificada ainda também, se dá por grande importância buscar sempre ao Senhor, né, de forma contínua, de forma ordeira, de forma piedosa, visando o bem comum da igreja. Então, minha proposta será essa aqui defendida hoje. Só? Só Quer falar, isso. mano? Tá bom. Foi cronometrado, 1 minuto e 25. Meu querido pastor Zezito, fica à vontade, a mesma coisa de Zezito, se você vai, então, se apresentar, as pessoas precisam saber quem é o pastor Zezito, então, sua função na igreja, a igreja que você faz parte, o tempo de evangelho, e você vai dizer, então, o que você irá defender no debate de hoje. Fica à vontade a partir de agora, Zezito. Bom, primeiro, é sempre bom podermos falarmos sobre a palavra de Deus, né? Como já foi falado, sou Zezito, sou pastor, faço parte do quadro de ministro da Aliança das Igrejas Congregacionais no Brasil. Tenho 36 anos de evangelho, que tive uma experiência, né, com o Senhor. Estamos, no momento, congregando na primeira igreja congregacional Vale da Bênção, que tem como pastor o pastor Bruno César. Estamos ali congregando. Já tivemos a oportunidade de pastorear algumas congregações, congregação do Santo Agostinho, que hoje é a igreja, congregação do São Miguel, congregação da Vila Augusta. Passamos um tempo nessas igrejas, contribuindo com o reino de Deus. No momento estou à disposição da aliança, da denominação, e estamos esperando em Deus o direcionamento. E até lá estamos, então, eu e minha família, né, cultuando, servindo ao Senhor, congregando na primeira igreja congregacional. Pois bem, com relação ao tema de hoje, por demais muito importante, sobre os dons espirituais, primeiro é preciso afirmar que Deus ele é soberano. E ele age de conformidade à sua vontade. Ele tem feito isso durante toda a história. Por essa razão, eu creio no poder de Deus. Nosso Deus é um Deus que se manifesta, é um Deus que fala por meio da sua palavra, é um Deus que age, sempre agiu e continua agindo nos dias de hoje. O Senhor tem, de fato, se manifestado, como falei, ao longo da história. Ao lermos a palavra de Deus, percebemos que, de acordo com a história bíblica, Deus não agiu sempre da mesma maneira em todas as épocas. Então, nós vamos detalhar isso ao longo do tempo aqui. Podemos, por exemplo, citar, né, a questão do ofício dos profetas, o último foi até João Batista. Podemos também falar sobre aquilo que os apóstolos têm ensinado, qual é o fundamento da igreja. Então, é importante, então, nós observarmos que o ofício de profeta, especificamente, foi até João Batista. E aí nós temos textos bíblicos que é conhecido de todos os irmãos. Mateus capítulo 3, todo o capítulo vai tratar isso. Lucas capítulo 7, verso 28. Temos também Deuteronômio, né, que fala acerca do profeta que o Senhor haveria de levantar, que era o Cristo, né? Ele que carregava, estava sobre ele os 3 ofícios, né? Profeta, rei e sacerdote. Então, a gente pode ver isso na pessoa de Jesus. Com relação ao nosso tema hoje, eu vou defender o seguinte, que o Espírito Santo, ele continua distribuindo dons espirituais à igreja do Senhor hoje, porém, alguns dons cessaram. E aí são eles, né? A gente pode falar o dom de línguas, dom de cura, dom de profecia, esses dons assim que apontam para novas revelações. Então, ao meu ver, a minha leitura, então, esses dons teve a sua importância ali no primeiro século, no início da igreja, e eles cessaram, então, eles não estão, né, nos dias de hoje. E mais adiante a gente vai discorrer sobre este assunto. Certo. Você ainda tem... Vai 3 minutos, se quiser usar. Não? Tá bom? Certo.
Então, sim, a partir de agora, então, tivemos aí a apresentação do pastor Zezito e de José Nixon. Agora sim nós vamos para o confrontamento, e repito, confrontamento aqui é uma forma de dizer, né, de ideias, tá certo, dentro do assunto. Então, como a gente terminou com o pastor Zezito começa. Então, você vai fazer então, a primeira pergunta ao irmão José Nixon. E aí você tem 7 minutos, tá certo? Repito, entre a pergunta, a réplica, tréplica, da mesma forma José Nixon, e aí vocês utilizam esses 7 minutos como vocês acharem melhor, fique à vontade. Lembrando, e também para o pessoal de casa ficar inteirado, vai ter uma plaquinha aqui que a irmã Célia vai levantar. Quando faltar 1 minuto, ela vai levantar para os nossos debatedores, né? Quando tiver chegando os 7 minutos deles, tiver 6 minutos, ela vai levantar. E quando tiver faltando 30 segundos, a mesma coisa, tá bom? Então vamos lá, pastor Zezito, fique à vontade, a sua pergunta a José Nixon. E quando ele perguntar, você já pode, que aí eu já começo o cronômetro aqui, a partir de agora. Pois bem, é uma alegria estar com o nosso irmão José Nixon aqui, irmão conhecido. A minha pergunta para o nosso irmão eu gostaria de perguntar ao irmão se os dons espirituais são para hoje, ou estão em vigor hoje, porque nós não vemos, né, as manifestações, por exemplo, no que se diz respeito ao dom de cura, a gente não vê curas como acontecia no contexto ali da igreja primitiva, né? Onde a sombra de alguns apóstolos curava, havia pessoas que tinham deficiências físicas que era restaurada. Essas coisas a gente não vê nos dias de hoje. Por que então nós não vemos, não estamos vendo então essas manifestações da mesma forma que ocorreram lá em Atos Apóstolos, no período ali da igreja ali no seu início? Essa é a minha pergunta. Boa pergunta, pastor. Vale salientar que Deus, ele, quando manda o seu Espírito, lá em Atos dos Apóstolos, cumprindo assim as suas promessas, ele justamente manda essa capacitação para a igreja. Só que esse acontecimento de capacitação, ele não necessariamente está detido apenas à época da igreja apostólica, né? Ou da igreja primitiva, como chamam alguns. Então, esses dons ainda são para hoje, mas a questão é, como anda o incentivo, já que é uma ordem imperativa e até redundante, né? Porque toda ordem é imperativa, há uma ordem direta do apóstolo Paulo para que a igreja possa buscar. Então, se dá por falta dessa busca, essa é uma pergunta que se deveria ser feita. A busca da igreja hoje pelos dons, pela presença do Espírito Santo de Deus, de forma ordeira, de forma equilibrada, não essa baderna que está aí no Brasil, nós também devemos pontuar isso. A igreja, ela tem buscado, ela tem se dedicado, ela tem priorizado a Deus, ela tem cumprido aquilo que o Santo Apóstolo Paulo nos ordena para encher do Espírito Santo. Eu posso até usar aqui uma linguagem como fez o filósofo Diógenes, que ele anda com a lanterna no meio-dia procurando um homem justo. Hoje nós poderíamos sair com a lanterna no meio-dia procurando um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Eu acredito que, basicamente, eu entendo que esse seja o caminho da igreja buscar, da igreja saber que ela precisa de estar equiparada pelo Senhor, né? Não é verdade? Veja, há uma evasão muito grande nos matutinos, no culto de oração, na própria dedicação da leitura da palavra. Você está entendendo? Então, quem fala, segundo Hernando Dias Lopes, nós temos uma fé superficial, uma fé de pouca intimidade com Deus. Mas nós temos um mundo tenebroso, que é um mundo de grandes desafios, o campo missionário, né? Então, não necessariamente esses dons se manifestaram só ali na igreja. É tanto que você vê que a igreja, ela fica tipo, eu vou usar aqui a linguagem, não é o sentido pejorativo não, só para a gente compreender. A igreja está tipo um aquário. Ela recebe o poder de Deus, mas ela simplesmente se detém, fica paralisada ali, acomodada lá em Jerusalém. Mas a proposta foi o quê? Ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins do mundo. Aí Jesus solta os cachorros, bota Roma na perseguição e a igreja explode em poder e graça e ali se expande. E acredito que não seja diferente nos dias de hoje, se a igreja se dedicar. É tanto que a igreja ela não incomoda mais a sociedade.
Você vai fazer uma visita, você recebe aplauso, você recebe bolo, você tem cafezinho. Antigamente era chicotada, era prisão, era açoites. Não é verdade? Você vai para um congresso, você recebe paletó. Paulo não. Paulo recebeu prisão, Paulo recebeu açoites, recebeu escárnios quando libertou aquela menina lá em Filipos, né? Que ele chega lá e ele é preso lá em Atos 16. Então, até eu saí de uma igreja pentecostal e a última mensagem foi essa: poder para quê? Para que poder? Então, acredito que essa deva ser uma boa resposta do ponto de vista daqueles que continuam, porque há uma carência. A igreja milita, e ela não milita contra um ser humano simplesmente, ela milita contra as hostes espirituais da maldade. Não é verdade? Por isso eu acredito que há uma necessidade da continuidade dos dons. Eu acredito que o motivo não é esse não, por falta de incentivo não. Com relação ao dom especificamente, na leitura de quem defende, e esse dom estando em vigor, então esse dom ele precisa, ou deveria estar em evidência constantemente. O que eu acredito e eu creio é que a gente não está vendo mais essas manifestações porque eles cessaram, porque não há uma continuidade. Porque podemos ver na igreja, pelo mundo, a gente não vê mais essas manifestações. E a igreja está orando, a igreja está recebendo a doutrina, a palavra. Não é? É verdade que não há mais essa ênfase como havia lá no início da fé, né, ao longo do tempo. A gente percebe uma certa frieza espiritual, mas a questão é, se os dons estão em evidência, eles não podem, de maneira nenhuma, estar lá congelados. De alguma maneira, se houvesse essa continuidade, esse crente que possui esse dom, ele está na ativa, ele está pregando a palavra e manifestando aquilo que ele recebeu. Se é dom de cura, vai estar curando. Então, isso não está ocorrendo porque esses dons espirituais, eles não estão em evidência nos nossos dias, porque eles cessaram. Eis aí a razão porque a gente não vê as manifestações. Precisamos enfatizar de que essa ideia, né, de continuidade, de que uma pessoa tem o dom de cura, vamos pensar agora no dom de cura, apenas. Tem um dom de cura. Então, para um crente ser curado, para uma pessoa ser curada, teria que procurar aquela pessoa para ser curada. Não, a Escritura não ensina isso. A Escritura ensina que a igreja, pastor, presbítero, diácono, o crente, ele pode orar, e se o Senhor quiser o curar, o Senhor o fará. E isso não depende se ele ora muito, se ele ora pouco. Isso depende da vontade do Senhor. Se o Senhor quiser curar, ele cura. Se o Senhor não quiser curar, o cara pode passar uma vigília, 7 semanas de campanha, ele vai orar, e não haverá cura, porque o Senhor não quer curar. Então, isso está ligado mais à vontade de Deus, de querer curar, sim ou não. A vontade de Deus ela é soberana sobre tudo e sobre todos. Inclusive, o senhor cai numa contradição de termo, porque o Senhor coloca como que quem tem o dom, ele ministrasse aquele dom conforme o seu bel prazer. Mas Paulo não era apóstolo? Paulo não tinha dom, não tinha autoridade? O lenço de Paulo não curava? Por que não curou Timóteo? Então, o dom não se usa dessa forma que muitos sensacionistas tendem a afirmar. Não é verdade? Então, o dom, ele tem o uso específico conforme a ação do Espírito Santo. Porque aquele que nasceu de novo, ele é conduzido pelo Espírito. Ele caminha pelo Espírito. E conforme a vontade do Espírito, há desse dom se manifestar. Agora, tem uma questão que é o seguinte. O camarada orou e a pessoa foi curada. Curou porque o dom habitava nele e o Espírito levou ele para orar e ministrar a cura.
É isso que se deve entender. Agora, tem pessoas no nosso meio que já oraram, que está lá e que curaram, e hoje está até fora do evangelho, que é irmão que eu conheço, e que aconteceu isso. Aí tem essa outra questão da nossa percepção de mundo, porque nós não temos como conferir simultaneamente quantas pessoas foram curadas no campo missionário. Até tem outra questão que o testemunho tem sido tirado de muitas igrejas por conta de falsos testemunhos, aí os verdadeiros padecem ou sofrem por isso. Então, se faz necessário com que pessoas que estão no campo missionário, pessoas que estão na ativa, porque o próprio ensinamento da Bíblia é aquele que quer ser usado por Deus, se santifique, tenha uma vida mais de piedade. O amado irmão está orando, está lendo a palavra, está jejuando, se consagrando, que são até termos hoje que, se a gente for ver, são bichos em extinções. Você vê que, segundo estatística, que Agostinho Nicodemo cita, 85% dos evangélicos não leem a Bíblia. Não leem a Bíblia. Né? Então, se essas pessoas não estão buscando a Deus, não estão vivendo uma vida piedosa, não é por causa da vida piedosa em si, mas há uma preparação, como já é dito lá em Josué: santificai-vos, porque amanhã Deus fará proeza no meio de vós. Não há nenhuma contradição. Por exemplo, Jesus curou a muitos, mas havia muitas pessoas enfermas e ele também não curou. Precisamos entender o seguinte, que há pessoas que estão com determinadas enfermidades que o Senhor haverá de curar por meio da oração do crente. Isso independente, né? Para quem defende o continuismo, só será curado se de acordo com a fala do irmão, se aquela pessoa tiver o dom. Então, vai colocar a mão, vai orar, então aquela pessoa vai ser restaurada da sua enfermidade. Não. Qualquer crente que orar, se o Senhor quiser curar, ele assim o fará. Dá um exemplo de Bosco. Bosco não tem o dom. A irmã Célia tem o dom. Isso na visão do continuismo. Então, quem é que deve orar pelo enfermo? A irmã Célia, porque ela tem um dom. Bosco não deve orar porque não tem um dom. Não, a Escritura ensina que todo crente pode orar. E o Senhor fará a sua vontade. Por isso que o crente tem que terminar a oração, que seja feita a tua vontade. Né? Porque é a vontade de Deus. Porque se o crente ele tem o dom de cura, isso é um risco muito grande, né? Para o crente se achar que é alguma coisa. E o crente não é nada. O crente deve glorificar a Deus que foi chamado, né? Pela pregação do Evangelho, é instrumento de Deus para proclamar as verdades do Senhor. Então, qualquer crente, qualquer servo de Deus pode orar, e se for da vontade de Deus, o Senhor haverá de curar. Lembra do cego de nascença? Que os discípulos se aproximou e perguntou: Senhor, quem pecou, ele ou seus pais? Jesus disse: nem ele, nem os seus pais. Isso aconteceu para que fosse manifestada a glória de Deus. Então, independente dessa questão de dom, o crente ora e o Senhor fará a sua vontade. Essa é a minha visão. Eu acho que há um mal-entendido quando eu digo para o pastor que o dom de cura pode se manifestar na oração. Eu não estou necessariamente, até porque o discurso está se concluindo, não é isso? Aí eu estou só pontuando. 30 segundos. Não estou dizendo necessariamente que a oração ela perde o efeito. Eu estou dizendo que como é que vocês podem afirmar que uma pessoa, porque orou, foi curado? Foi a oração ou foi o dom de cura que se manifestou ali? Quem é que tem esse discernimento? Essa é a questão. Que orar, todo mundo deve orar, porque pode muito a oração do justo e seus efeitos. Tiago vai nos ensinar isso claramente. Ok? Então, a minha pontuação é essa. Cravado, 7 minutos. O senhor tem 50 segundos, pastor Zezito. O crente ora e quem cura é o Senhor. Isso não deve estar ligado se ele tem um dom ou se ele não tem um dom. Se o crente orou e a pessoa foi curada, foi o Senhor quem o curou. Nada de que eu tenho um dom e por essa razão a pessoa foi curada porque eu tenho um dom e ela foi curada. Não. O crente ora e o Senhor cura, se assim for da vontade dele. Porque há enfermidades que ele não cura. Porque não quer. Não é porque não pode não, viu?
Você tem 17 segundos ainda. Quer utilizar? Pronto. Então, veja só. O debate é isso aí, viu, gente? Olha aí, percebe? O debate de ideias qualificado é um desses, olha aí. Duas opiniões diferentes, né? Um assunto, inclusive, muito relevante. A gente pode dizer assim, mas por que debater um assunto como esse? Esse assunto é muito relevante. Sim. É um assunto realmente importante, porque muitas vezes já dividiu igrejas e ainda divide igrejas assuntos como esse. E às vezes nas redes sociais é muito mal compreendido um assunto como esse, que é muito enfatizado em algumas questões. Então, a gente louva a Deus pela vida do pastor Zezito e de José Nixon, que aceitaram essa incumbência e muito bom esse debate. Vamos lá começar agora, né? Zezito perguntou a Zé Nixon, agora o contrário, claro. José Nixon começa aí perguntando ao pastor Zezito a partir de agora, fica à vontade. Zé Nixon. Pastor Zezito, eu queria saber da parte do sensacionismo, né? Os sensacionistas, que é a linha que o senhor defende, por que é que vocês dizem, primeiro, que os dons cessaram, se a visão de Paulo de dons está ligada diretamente dentro de uma escatologia com a volta do Senhor Jesus Cristo, né? E outra questão é que a partir do momento que Cristo ascende aos céus, dá-se início à ampulheta, aquela marca do tempo egípcio que a gente bem conhece, dá início ali aos últimos dias. Nós não estamos mais vivendo os últimos dias? Pois bem, eu quero lembrar que minha visão é que boa parte dos dons espirituais são para hoje. Eu faço uma distinção em alguns dons espirituais, né? Por que cessaram, então, esses ou alguns dons espirituais? Aí eu vou especificar: dom de língua, dom de profecia, dom de cura, esses dons, né, que é apresentado por quem defende a continuidade como dons de revelações, né? Por que cessaram? Eles cessaram porque aquele período foi de transição entre a antiga aliança e a nova aliança. Com a chegada do nosso Senhor, Jesus Cristo, ao mundo, teve então todo o cumprimento, se cumpriu tudo aquilo que foi profetizado, né, pelos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, quando a gente lê no profeta Joel, capítulo 2, versículo de número 28, Joel profetizou dizendo o seguinte, que haveria o derramamento do Espírito Santo. Quando a gente lê Atos, capítulo 2, também o versículo 28, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, naquele evento ali de Pentecostes, ele se levanta e ele afirma de que o que estava acontecendo ali foi exatamente aquilo que Joel havia profetizado. Aquele derramamento do Espírito Santo, onde as pessoas iam falar em línguas, haveria visões e tantas outras coisas. Pedro está afirmando que se cumpriu exatamente naquele momento. Então, por que cessou? Porque esses acontecimentos, ele marca uma época, que é exatamente a chegada do Messias, e aí tem, então, o início, né, da evangelização, da pregação do evangelho pelos seus apóstolos, seus discípulos. Então, de acordo com a Escritura, esse início deveria ser caracterizado com uma manifestação do Espírito Santo. Haveria muitas curas, muitas manifestações do poder de Deus, especificamente naquele período. Isso não quer dizer que Deus está com menos poder hoje. Não, ele continua da mesma forma. É que ele determinou assim. E ele é Senhor. E se ele determinou assim, então está determinado. Zé Nixon. O senhor tem textos bíblicos para confirmar essa doutrina que os dons cessaram? O apóstolo Paulo dizendo, os dons cessaram? Veja bem, a gente não tem, nesses termos que você me perguntou, Paulo dizendo, irmãos, a partir de hoje os dons cessaram. Não tem um versículo assim. Mas pela leitura geral das cartas de Paulo, percebemos que, especificamente, alguns dons, alguns, não todos, alguns dons, eles estavam em evidência ali no primeiro século. Se você quiser, eu posso citar alguns textos agora. Por exemplo, quando a gente lê Lucas, capítulo de número 2, versículo 25 e 26,
a gente tem aquela passagem de Simeão, né? Ali é uma transação, A transição. uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele recebeu uma visão de que ele não ia morrer sem antes visse a pessoa do Filho, o Messias, o Cristo. Então, quando Jesus é levado para ser apresentado, e ali, então, o Espírito Santo, né, está cumprindo aquilo que havia sido revelado a ele, ele, então, externa a alegria dele e diz o seguinte: agora o teu servo pode morrer em paz, porque eu estou vendo, né, que aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento, essa transição está acontecendo. Ali é o início. Quando a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 6, que é a escolha dos oficiais, dos diáconos, perceba que, devido à demanda, há um crescimento muito grande, e os irmãos conhecem os textos e a passagem, alguns irmãos que estão nos assistindo também. Então, procuraram os apóstolos, disse: olha, as viúvas não está sendo atendida, houve queixas. E o que foi que aconteceu? Os apóstolos escolhei 7 homens cheios de quê? Do Espírito Santo. Aí a pergunta é: o que é uma pessoa, um crente, cheio do Espírito Santo? Quando a gente lê Gálatas, capítulo 5, especificamente a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo vai nos mostrar o que é um crente cheio do Espírito Santo, que aqui ele vai chamar, né, fruto do Espírito. E aí ele vai dizer o que é, então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, e eu quero fazer essa ligação, essa ponte da escolha alinhados com o crente cheio do Espírito Santo de Gálatas. Ele vai dizer o seguinte: que uma pessoa cheia do Espírito Santo ter amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23, ele continua: amabilidade, domínio próprio. Veja que ele não fala sobre ter determinados dons espirituais, como dom de língua, dom de profetizar, assim como o dom de cura. Paulo diz: escolha homens que vocês vejam neles dons espirituais, porque em algumas igrejas que defendem o continuismo, só pode ser oficial de igreja se falar em línguas estranhas, se profetizar, se, não todas as igrejas, mas em algumas igrejas, se aquela pessoa se destacar no meio ali do pentecostal, enfim. Então, essa é exatamente a conclusão que a gente chega de que ser cheio do Espírito Santo não é falar em línguas, não é profetizar, nem ter dom de cura. Ser cheio do Espírito Santo é viver o Evangelho de Cristo nos termos que Paulo apresenta em Gálatas. Eu acredito que o pastor faz uma distinção rasa, ainda um pouco superficial, do que é ser cheio do Espírito Santo em si. Não necessariamente Gálatas fecha o bloco total do que é ser cheio do Espírito Santo, porque Estevão estava cheio do Espírito Santo, com sinais, com poder, né? Operando maravilhas. Os próprios 70 que Cristo mandou, que também não fazia parte do colégio apostólico, porque não tinha 70 apóstolos, né? A gente só conta 12, né? Até onde eu aprendi até agora. Se eu tiver errado, me corrijam. Então, vejam, o grande dilema que a igreja brasileira, e acredito que a Europa também passou, é essa questão. É buscar o fruto do Espírito e abandonar os dons. Buscar os dons do Espírito e abandonar o fruto do Espírito. E justamente Paulo faz o casamento do fruto do Espírito com o dom do amor. Que ele fala o caminho mais excelente e ele mostra em Coríntios, capítulo 12, 13, 14, que é a questão do culto. Então, o problema jamais foi os dons. Repito, de forma enfática, os dons nunca foram problemas. Problemas foi sempre o que o homem faz com aquilo que Deus entrega nas suas mãos para utilizar para a glória do seu próprio nome, que é a máxima do apóstolo Paulo, falando pelo Espírito, claro. Então, eu não posso ver Paulo falar um imperativo, orai sem cessar, e eu aplico para a igreja. Aí, quando chega na hora que ele manda procurar os dons espirituais, e aqui ele engloba tudo, viu? Paulo não faz distinção. Essa distinção, ela tem um tempo na história, tá entendendo? Que o pessoal quer colocar, mas que não necessariamente, à luz da Escritura, vai fechar.
Porque até o próprio texto que o John MacArthur, já que é considerado um do pai do sensacionismo, vou dar esse nome a ele, que ele é um grande defensor, ele diz que o texto de Corinto não é um texto feliz, que havendo língua cessará. Por quê? Porque Paulo faz justamente essa menção de quando vier o que é perfeito. E muitos sensacionistas, não sei se é o caso do pastor, dizem que quando o cano fechou, os dons cessaram. Aonde está dizendo isso dentro das cartas paulinas? Porque justamente eu coloquei aqui a questão escatológica de Paulo e de Pedro, que dentro desse período de tempo, Deus está ali manifestando. A igreja não precisa desses dons, precisa. Mas ela precisa de quê? De amadurecimento, de organização, de temor, de piedade, de equilíbrio. Então, veja, nós temos 3 imperativos do apóstolo Paulo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Procurai ou buscai ardentemente, com zelo da alma, com a alma inflamada. Capítulo 14, Paulo continua. Segui o amor, porque no capítulo 13 ele mostra que os dons são temporais em relação ao amor, da eternidade do amor e não do cessamento dos dons, e aí ele começa e diz, segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Então Paulo, ele vai também dizer que não proibais o falar em línguas. Mas aí o que é que Paulo está fazendo? Está colocando em ordem para que os irmãos, de forma madura, não que são perfeitos, que já estão glorificados, mas que eles façam o melhor uso do dom para o outro, para o bem da comunidade, para a glória de Deus Pai. Eu não entendo que isso que foi apresentado aqui como uma pessoa cheia do Espírito Santo, nos termos que o apóstolo Paulo está apresentando em Gálatas, como raso. Porque o apóstolo Paulo foi inspirado pelo Senhor. Então, não é raso. Aqui nós temos no manual, que deve ser o nosso manual, né? Nossa regra de fé e prática, que é a palavra de Deus, devemos ser guiada por ela. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo está revelada na Escritura. Fica muito vago. Não, uma pessoa cheia do Espírito Santo é ter muitos dons, é ter dons espirituais, não sei o que. É complicado. Por isso que, felizmente, no meio pentecostal, nós temos... Existem pessoas sérias, mas existe também uma bagunça muito grande. Infelizmente. E o pior, usando o nome do Senhor em vão, muitas das vezes. Você passou 20 segundos, Zé Nix, então terá os 20 segundos aí de... Viu, Zé Nix? Olha, estamos aos 4h28, então você ainda tem cerca de 3 minutos para você utilizar a vontade aí. Não me refiro ao texto de Gálatas como um texto raso. Não, essa não é a minha intenção. A minha intenção é mostrar que o discurso do pastor e dos sensacionistas, eu acho raso em definir, já que nós temos somente a Escritura e toda a Escritura. Então, quando eu vou falar de uma pessoa cheia do Espírito Santo, eu posso usar Gálatas? Com certeza. Vou tirar? Não. Mas os irmãos não podem tirar os imperativos de Paulo. Procurai, procurai, procurai. E os outros textos que estão falando de pessoas que é cheia do Espírito Santo. Por exemplo, o próprio Cristo. O Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas, para curar os enfermos, em manifestação de poder. Só que isso não é prioridade. Né? E ressaltando para o irmão, eu não sou pentecostal. Eu sei que o senhor está falando para os pentecostais, né? Se é que precisa se definir esse termo aí também. Veja, eu sou de linhagem reformada continuista. Inclusive pela própria aliança das igrejas congregacionais, que são continuistas. Daqui a pouco eu chego lá. Mas vejam, somente Gálatas define o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo, pastor? A resposta é não. Por quê? Porque não só tem Gálatas dentro do Novo Testamento. Cada igreja está passando por uma situação e Paulo vai tratar de forma específica para cada igreja. Porque Paulo não está discutindo as questões dos dons lá em Gálatas, porque não havia essa necessidade. E aquilo ficou como exemplo. Como você pode pegar
a diferença das próprias igrejas em Apocalipse, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Esmirna, em Sardes, em Tiatira, em Laodiceia, cada uma tem um comportamento diferenciado, a qual ela vai ser tratada pelo Senhor. A questão é nós pegarmos esse assunto e ampliarmos ele, mostrando que apenas a vida de Estevão não determina uma pessoa cheia do Espírito Santo, mas dá continuidade nas páginas. E aí vai mostrar que é uma pessoa que tem os dons, que pode ter manifestação de dons, já que dizem que nenhuma pessoa pode ter os 9 dons, né, que são retratados, mas tem 3 grupos de dons. Então nós vamos pegar a questão de ter dons do Espírito e de ter o fruto do Espírito, para ter uma vida equilibrada. Muito bem, então esse segundo momento aí, muito bom, muito de aprendizado nessa tarde. Agora nós teremos, daqui a pouco a gente volta com mais uns embates, de um perguntando ao outro e o outro perguntando a um. Mas agora vai ser a pergunta minha e de Célia. Vai começar por Célia, as damas literalmente na frente. E aí eu já disse ao pastor Zezito, já disse a Zé Dix, a gente geralmente diz aos convidados aqui. Hoje a Edmilda, inclusive, não está presente, né, Célia? É até bom a gente dizer aos nossos amigos religados, que a gente não avisou no início, que a Edmilda vai passar alguns dias sem vir aos episódios do Religados. Ela está impossibilitada, já que ela teve um probleminha de saúde, né? Sim. Na verdade, ela Uma queda, escorregou, né, Escorregou. Robosco, e fraturou A tíbia perna, e a fíbula, duas né? vezes, fez uma cirurgia, está bem, Isso, graças tá a bem, Deus, tudo mas ok com precisa ela. se recuperar, né? Isso. Então, por conta disso, ela vai ficar em recuperação há alguns dias e nós vamos estar aqui prosseguindo até a volta Justamente. dela, que eu espero ser breve. Breve, será bem breve, com certeza. Inclusive, o último episódio foi com ela e o esposo, ela e muito Queiroz. bom. Muito bom, sobre os segredos de um casamento de sucesso. Deu o Isso. que falar o Sim, episódio sim, de Edmilda muito e bom, de Queiroz. muito bom. Muito bom. Um abraço para eles que estão bom mesmo. em casa, hora dessa. Um abraço, Deus abençoe. Então, agora sim, Célia vai fazer a pergunta a Zanixo e a Zezito. Sim, quando eu falei de Edmilda, eu esqueci que é o seguinte. É porque as perguntas difíceis aqui do Religado são as meninas que fazem. As minhas é que são as fáceis, tá bom? Então vamos começar pela pergunta difícil, que é a pergunta de Célia. Não. Então a pergunta de Célia aí, Zezito e Zanix terão 3 minutos cada um para responder. Fica à vontade, Célia. Primeiro, para Zé Nix, eu tenho assim, eu coloquei aqui que eu acredito que é uma dúvida no geral. Se permanecem os dons de língua, por exemplo, né, que nós, línguas, profecias, cura, então, hoje em dia, continua tendo profetas e o dom de língua, nós compreendemos que a Bíblia nos ensina que, para ter o dom de língua, nós teríamos que ter 2 ou 3 falando e teria ou tem que ter o intérprete, contudo com ordem Roubou e minha decência. pergunta, roubou minha pergunta. Então, como é que nós hoje compreendemos isso? Porque eu acredito que todos nós já vimos isso em determinadas igrejas, que realmente às vezes vira um pouco confuso. Às vezes, no meio da palavra, numa leitura da palavra, Deus falando, alguém se levanta e começa a falar em línguas e não há o intérprete. E aí? A irmã fez uma pergunta excelente. Que o apóstolo Paulo ele responde. Isso era uma questão de desordem no culto. Então, o apóstolo Paulo ele mostra que o dom de língua é um dom multifuncional. Na verdade, o dom de língua ele pode estar ligado ao louvor a Deus e à oração. O próprio apóstolo Paulo ele ordena para que ore em línguas. Se ore em espírito, ali é sinônimo ali, né? Mas ele diz para não orar só em espírito. Mas ele diz que traz uma edificação, porque quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Não é verdade? E esse dom de língua também é um sinal também para os incrédulos, para os infiéis. É um sinal também. Agora, a questão é a ordem no culto. Mas aí Paulo diz que não proíbe em falar em língua, mas ele manda falar consigo mesmo. Essa pessoa precisa ser bem doutrinada, bem aconselhada, acompanhada com amor, né, com santa reverência a Deus, para estabelecer melhor ordem no culto. Porque ter dons não significa dizer que nós iremos quebrar a primazia, a supremacia da palavra, a soberania de Deus, de maneira alguma. Antes ela é estabelecida na manifestação também desses dons, que se faz necessário para a igreja. Porque como eu posso desprezar algo que é dado pelo Espírito Santo? Não estou dizendo que o amado irmão despreza, entenda. Pode ser um erro de colocação de palavra.
Agora veja, se faz necessário que essas pessoas sejam educadas, por isso que há tanta desordem, como o irmão citou, no meio pentecostal, como pode haver desordem também no meio reformado na ministração da palavra. Quem diz que as ministrações da palavra não sofrem a contaminação do locutor? Nós temos, como diz John Owen, tentações de todos os lados. Então, na minha modesta opinião, essas pessoas têm que ser analisadas, até porque tem pessoas piedosas que são pastores, tem pastores reformados que têm o dom, e que usam reservado, como Hernando Dias Lopes vai dizer, que é um dom de pijama, um dom de usar na intimidade com Deus. Agora, a questão dos profetas, nós temos que ser bíblicos. Não há profetas naquela questão de ministério profético de Isaías, de Elias, de João Batista, não. Isso aí fica muito claro. Mas, porque há um desvanecimento, de certa forma, poucas manifestações, até o próprio Cristo falou lá em João, que se todos os sinais que ele fossem escritos, então veja que nós não temos todas as informações de todos os sinais que Cristo fez extra-campo, nesse termo, colocar essa figura de linguagem, para que a gente possa entender que nem tudo que acontece na nossa realidade nós não sabemos, como também os apóstolos não tinham censos plenos que o cano iria fechar e que essa questão de profeta iria se acabar. Ele está escrito que não vai ter profeta, mas há profecias, como o amado irmão citou, que são manifestas na igreja, e até hoje elas são manifestas sim. Que tem profecias, pessoas que trouxeram uma revelação de Deus e que falaram, isso é muito visível, né, em alguns acontecimentos. O próprio irmão Netinho falou que a pessoa não sabe, mas chega e diz, isso aqui, e fala, esse assunto é esse e esse aqui. Então, como é que vai se acabar com isso? Não se acaba, porque o Espírito Santo ele não está sob o nosso domínio. Graças a Deus que ele não está dominado pelos teólogos. José Nixon ultrapassou 38 segundos. Aí, se o pastor Zezito quiser utilizar, além dos 3 minutos, mais 38 segundos, fica à vontade. E aí, pastor, o que podemos falar sobre isso? Bom, primeiro a gente tem que lembrar o contexto da carta. Por que Paulo está falando isso? Porque havia um desvio na igreja com relação àquilo que é padrão de Deus, revelação do Senhor. Os crentes ali estavam, me permita a expressão, no maior desmantelo, fazendo mau uso do dom, às vezes não mau uso do dom, às vezes nem tinham o dom, naquele contexto ali. Queria se passar como uma pessoa cheia de Deus. Então, Paulo é procurado para corrigir este acontecimento na igreja. Então, o apóstolo Paulo está corrigindo aqueles irmãos. Melhor expressão, ele está repreendendo aqueles crentes, porque eles não deveriam se comportar daquela forma. E aí ele vai organizar a igreja. Ele vai mostrar a maneira correta de se apresentar diante do Senhor, no santo culto, em serviço a Deus. Havia uma desordem total. De maneira que Paulo vai orientar a igreja, no capítulo de número 14 de 1 Coríntios, Paulo vai detalhar ali como deve se proceder na casa do Senhor, como deve, de fato, caminhar. Veja bem, quero lembrar que esses dons de profecia, de línguas, eles existiram durante um tempo, uma época. Então, havia a necessidade de Paulo organizar essa igreja que estava desorganizada. Porém, a ênfase da igreja deve ser na palavra. É a palavra que norteia a vida da igreja. A igreja não pode ser guiada por novas revelações, por dom de profecia. Tal crente tem dom de profecia. Não. Tal crente é cheio do Espírito Santo, tem um dom de língua. Não. Na verdade, Paulo diz o seguinte, se não tem intérprete, o que é que você deve fazer? Você fica calado. Fique calado. Se não tem intérprete, é Paulo que está falando. Cale-se. Porque Paulo vai dizer que prefere falar uma ou duas palavras, que haja uma compreensão, um entendimento. E olha que Paulo está exatamente corrigindo esta igreja. Então, o contexto dessa igreja, de fato,
não só nesse aspecto dos dons. Em outros aspectos também, Paulo está corrigindo, batendo fortemente nessa igreja, exatamente por causa dos desvios doutrinários. Era uma igreja que estava se desviando da doutrina. Que doutrina era essa? Dos apóstolos. Você ainda tem 40 segundos, se quiser autorizar. Eu vou fazer uso ainda de parte. Veja bem, a gente tem que enfatizar que para os dias de hoje, a ênfase é o estudo da palavra, é a pregação do evangelho. O Espírito Santo, ele conduz a igreja, guiando ela na verdade, na palavra. Foi isso que Jesus falou aos apóstolos, né? Que o Consolador, ele iria enviar e ele iria guiar eles na verdade. E Jesus diz, a verdade é a sua palavra, a palavra de Deus é a verdade. Então, é muito perigoso dar ênfase a isso, a essa ideia desses dons. E ainda Paulo diz, procurais o dom de profecia, né? Como dissesse, ó, esses aí vocês vão encostando, porque eles vão cessar. Ok. Então tá aí as perguntas da irmã Célia respondidas. Agora são as minhas. Veja, eu tenho duas, eu entendo que uma puxa a outra, mas aí vocês tentam ser o mais concisos nessa questão aí. Por exemplo, em questão geralmente da ideia do dom de línguas, e vamos pensar naquela pessoa que fala em línguas, né, e tem o dom chamado de profecia, comumente chamado o dom de profecia. Alguns até usam a expressão, e aí não é em tom de zombaria não, viu, gente? É porque realmente é sabido que é a forma que muitas vezes é usada. As pessoas, boa parte delas, assim diz o Senhor para ti homem, assim diz o Senhor para ti mulher, em muitas igrejas. Então a minha pergunta para vocês é a seguinte, dentro da ideia do continuismo e do cessacionismo, para vocês dois responderem isso. Como explicar quando uma pessoa ela fala dessa forma, fala as línguas, e depois quando ela diz assim diz o Senhor para ti, ela diz coisas, sendo bem prático, por exemplo, ela diz algo para Zezito, vamos pensar, diz algo para Zezito, diz algo para José Nixon, para quem quer que seja, algo que não tinha como essa pessoa saber. Não tinha como essa pessoa, esse homem, essa mulher, saber da história do indivíduo. E ela diz coisas que do futuro mesmo. Ela pode até dizer coisas do passado, que, entre aspas, lógico, é mais fácil saber, mas mesmo assim não tem como ela saber, mas é mais fácil saber. Mas coisas do futuro, que não tem como ela adivinhar e acontecer exatamente daquela forma que ela disse, e, repito, ela usou a expressão dizendo, o Senhor diz para você, enfim. Eu queria que vocês nos explicassem isso aí, como é que se explica uma situação como essa, e na questão das línguas como um todo. Quando as pessoas acabam falando em línguas e não explicam, não explicam aquilo que falam. Isso é imaturidade, isso é carnalidade, isso muitas vezes é o demônio na vida daquela pessoa. O que seria isso? Para ficar bem claro para o pessoal do caso. Deu para entender as duas questões? Como a gente terminou com o Zezito, vamos começar pelo pastor Zezito. Fica à vontade. Bom, boa pergunta. Aí nós vamos fazer o seguinte. Como no início, os 7 minutos eles usaram bem pouquinho, eu acho que para essas duas questões a gente dá mais um pouquinho de tempo. Vamos dar 4 minutos. Era para ser 3, vai ser 4 para vocês. Fica à vontade, pastor Zezito. Pois bem, com relação à profecia, de que alguém pode se levantar e profetizando, revelar coisas da sua vida, nessa direção, Nessa né? direção, isso. Principalmente coisa do futuro. Coisa do futuro. Vai dizer e acontece exatamente como aquela pessoa disse, não tem como ela saber. Seria coisa do passado, né? Do porque passado, o futuro tá. ainda vai acontecer, né? Sim, mas deixa eu parar aqui para você. Deixa eu ver se eu... Vamos lá. Ela hoje Vou diz dar algo um que vai exemplo, acontecer vou dar um exemplo. Ela chega para o pastor Zezito e diz assim, não tem como ela saber. Certo. Ela chega para o pastor Zezito e diz, um exemplo, pastor Zezito vai pastorear uma das maiores igrejas de Caruaru. E ela diz dessa forma. Certo. Pastor Zezito vai ser pastor, assim diz o Senhor para ti, pastor Zezito, para Zezito, meu servo, que você vai ser pastor da igreja da cidade de Caruaru assim, assim, assado. E alguns anos se passam, acontece exatamente como esse profeta ou essa profetisa falou. Estou dando um exemplo. Certo. E aí? Veja bem, na minha caminhada cristã, algumas pessoas já profetizaram para mim. Algumas se cumpriram, outras não.
No início da minha fala, eu falei que Deus ele é soberano e ele age de conformidade com a sua vontade. Pelo fato de eu afirmar de que o dom de profecia foi para um contexto e não há uma continuidade, isso não significa que Deus não possa usar pessoas, servos dele, para ministrar uma palavra Profética. ao crente. Né? Profética. Não, trazer aquilo que Deus quer, fazer isso em algum momento. Isso não é algo constante que a gente vê por aí. Isso são coisas, digamos, isso acontece às vezes. Pode acontecer, porque Deus é livre. O assunto que a gente está tratando aqui é o dom. O dom. Aquela pessoa tem um dom de profecia e por isso que ela profetizou. Não, o Senhor usou ela para falar algo que ele quer fazer, porque ele é livre e ele pode usar. Ele usou uma jumenta para falar a um profeta. Usou uma jumenta que nem falava, não é? Então ele é livre. Ele fez uma rocha jorrar o quê? Água. Então Deus é livre, ele faz como ele quer. Agora, eu não posso, baseado nisso, uma pessoa profetizou algo, lá na frente aconteceu, e a partir daí eu dizer, realmente o dom está em evidência. Não, não está em evidência. Foi uma manifestação do Senhor. Ele quis se revelar desta forma. Ele quis falar comigo desta forma. Ele é livre, ele faz isso. Com relação ao dom de língua, Isso é imaturidade, deixa eu parar aqui para... É imaturidade, se é carnalidade, ou é o demônio mesmo da vida daquela pessoa, enfim. a questão da línguas, né? Eu digo que o contexto, o ambiente vai causar ou preparar as pessoas para reproduzir aquilo. Por exemplo, no contexto de Atos dos Apóstolos, ali a gente vê essa manifestação, mas é a questão idiomática. Isso vai no decorrer de Atos dos Apóstolos, chega em Coríntios também, não é? Nos dias de hoje tem tudo isso. É interessante que ele citou 1 Coríntios 12. O apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: quando era menino, agia como menino. Aí ele diz que foi amadurecendo, foi crescendo, amadureceu. Logo ele deixou o quê? As coisas de menino. Então o crente passa por isso. Ele começa na fé cristã, está ali dando seus primeiros passos. O que ele vê, ele vai reproduzir como certo, como correto. No decorrer da caminhada, ele vai estudando a palavra e vai percebendo que algumas coisas é infantilidade. E aí ele vai deixando, ele vai então amadurecendo e aí se pegando a palavra. E aí, meu querido José Nix, fica à vontade, você tem 4 minutos a partir de agora. Eu discordo do pastor nesse sentido de que, porque Paulo ele se mostra como maduro, ele está anulando os dons, porque ele seria contraditório de termo, isso é a contradição de termo. Como eu já citei, os imperativos de Paulo aqui volta a reafirmar. Procurai, procurai, procurai. Se Paulo estivesse aqui nessa mesa hoje, ele só iria dizer uma coisa para o pastor Zezito. Procurai. Agora, essas manifestações aí, é a manifestação que Deus está falando. Deus, por entender que Deus é livre, Deus ele não faz nada contraditório à sua escritura. Deus ele não está subordinado nesse sentido que ele é senhor da escritura, mas ele faz tudo em conformidade com a escritura. Existem questões aí que são questões demoníacas nessa questão de língua, porque a própria igreja de Coríntios, lá naquela região, pessoas que tinham outras religiões entravam em êxtase e começavam a falar em línguas, né? Então, por isso que Paulo manda com que a pessoa examine tudo e retenha o que é bem, para que você faça prova. Por isso tem um dom de discernimento de espírito. Agora, existe a outra questão, a questão da imaturidade cristã, que é imaturo, né? É imaturo, a pessoa não faz o mau uso, que é o que eu volto a reafirmar aqui.
Paulo não está sendo contra dom de jeito nenhum, nem está dizendo que o dom vai cessar quando o cano fechar. Paulo tem uma questão escatológica. Paulo manda os irmãos, ordena os irmãos, pelo Santo Espírito, a procurar os dons, e as manifestações desses dons devem ser usadas para proveito da igreja. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para indicação do propósito. Coríntios 14, 12. Para edificação da igreja. Veja que aqui Paulo está sendo muito claro, muito enfático, na utilidade dos dons de forma madura, de forma espiritual, que até é questão de espiritualidade, a gente pode discutir outro tema. Mas veja, nessas questões aí de profecia, pastor, Deus não está operando? É isso que a gente fala. Porque, veja, tem a própria profecia, estão matando o pato, mas daqui a 100 anos vem o cisne. Mas não cessou. Essa é a questão. Agora, eu sou um continuista, porém cauteloso, como se deve ter cautela. Não é porque a pessoa simplesmente chegou, falou em língua, ou chegou e pregou. Quem nós devemos mais julgar hoje são as próprias pregações. As próprias pregações. Por quê? Quanto veneno tem aí? O veneno que tem na rede social não vem por xalamanaia, não. Vem por pregações bíblicas que se utiliza da Escritura. Agora, o que nós não podemos fazer, eu estava falando essa semana com um sensacionista, é bom que é do seu lado, viu? Mas a gente conversa. Você não vai dizer o nome dele, não? Não vou dizer o nome, não, por questão de ética. Você não quer Eu disse, olha, o que nós não podemos fazer é transformar pães em pedras. Que essa é a tentação de Satanás. É nós pegarmos o poder que Deus delegou à igreja, delegou ao Senhor, e o Senhor fazer o mau uso desse poder. Então, eu acredito que o que nós podemos buscar é de uma forma ordeira, equilibrada, bíblica acima de tudo, porque em nenhum canto o João está ferindo na Escritura, não. Eu fico com essa linha. Por isso que eu sou continuista até o tutano. Então vamos agora para os dois últimos momentos, que é justamente agora. José Nixon vai perguntar ao pastor Zezito, depois o pastor Zezito pergunta a José Nixon. Aquela mesma questão, 7 minutos para cada, vocês escolhem como quer, pergunta, resposta, réplica e tréplica, 7 minutos para cada, começando a partir de agora, José Nixon, você pergunta ao pastor Zezito, fica à vontade. Pois não. Pastor Zezito, o senhor preferia pastorear uma igreja que não tivesse os dons do Espírito, né? Porque não existe igreja perfeita. Ou como é que o senhor vê a igreja que o senhor desejaria pastorear? Com pessoas que são fervorosas nesse aspecto de falar em língua, mas que o senhor tivesse o desafio de educá-las, de exortá-las, né, de forma ordeira, e que, mesmo vendo isso, como se vê, de pessoas que falam em línguas, mas são pessoas piedosas, são pessoas que são dedicadas a obras de Deus, né, que entra no campo missionário, que leva cano de fuzil na cara, que entra dentro de presídio, e aqui eu tenho uma ressalva, não contra o senhor, mas contra certo tipo de teologia. Eu andei durante 10 anos, 11 anos aqui em Santa Cruz, dentro de boca de fumo, dentro de presídio, dentro de hospital, de madrugada, eu não encontrei um só teólogo sequer. Então, eu creio numa teologia bíblica que prega o amor, que prega a ordem, mas eu creio numa teologia bíblica que me leva para o campo missionário. Para mim, há um divórcio muito grande da teologia atual entre o ensinamento, e aí nós temos aquele desafio que o Jonas Madureira vai tratar, que já foi relatado por Santo Agostinho, que é a questão do racionalismo. Até o J.I. Pai, que ele trata, eu não trouxe o livro, né, porque ele vai tratar a questão de John Owen, que John Owen, ele solta o chicote em cima dos camaradas que caíram de uma forma mecânica, de uma forma fria, e há quem se diga também que pregadores mortos pregam sermões mortos e sermões mortos matam. O meu dilema sempre quando eu converso com os meus irmãos, olha, para cada meia hora de pregação deve haver um século de oração. Como é que o senhor vê, pastor Zezito, a igreja que o senhor deseja pastorear nesse sentido? O que é que o senhor faria se tivesse ali alguém que se levantasse para profetizar ou falar em língua? Como era que o senhor iria fazer?
Pois bem, veja bem. Primeiro, eu não devo escolher o perfil da igreja em que eu devo pastorear. É o próprio Deus que vai me conduzir, tanto a minha pessoa como a igreja, a me escolher como pastor. Mas digamos que eu fui convidado por uma igreja que é pentecostal, né? E dá ênfase, né, às manifestações dos dons espirituais. Bom, o serviço do pastor é o quê? Doutrinar a igreja de acordo com a palavra de Deus. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ensinar à igreja o que a Escritura fala. Então, O senhor ensinaria a procurar? eu vou ensinar esses irmãos que eles devem se encher do Espírito Santo, devem servir ao Senhor com alegria, com fervor, nos termos da palavra de Deus. Essa é a minha ênfase. Trazer a igreja a observar e viver a palavra do Senhor. E veja bem, boa parte das igrejas, tem pessoas que creem na continuidade e tem outros que não. Sempre tem irmãos. Sempre tem. Por exemplo, você está numa igreja que certamente tem irmãos lá que creem e tem outros que certamente que não vai crer, não é? E dá para caminhar. Mas assim, a responsabilidade do pastor é ensinar todo o conselho de Deus. Ele não deve trazer do que ele acha, do que ele pensa, não. Ele deve buscar onde? Buscar na palavra do Senhor. Ele tem que ensinar o todo, Antigo e o Novo Testamento. Claro, tem que interpretar a Bíblia corretamente, como ensina, não é? Porque nós temos pregações por aí que às vezes está fora de contexto, não é? Então, precisamos enfatizar a palavra de Deus. E esse é o trabalho do pastor, doutrinar a igreja. É isso que Paulo está fazendo em Coríntios. Paulo está fazendo o quê em Coríntios? Doutrinando a igreja. Paulo está chamando a atenção da igreja para a Escritura. Vocês têm que servir a Deus com piedade, com temor e com santa reverência. Zé Nixon. Concordo com o pastor que, acima de tudo, tem que estar a Escritura. E isso fica muito claro porque a gente tem que estabelecer regras e exceções. Se a gente colocar e inverter os papéis, aí se cria a bagunça. E justamente por isso, porque as pessoas querem ir para o culto a Deus e querem que Deus fale face a face, nesse sentido, assim diz o Senhor. Essa expressão que o Amado Bosco citou, ela hoje ela não é uma expressão sadia, porque todas as vezes que se diz assim diz o Senhor, você pode pegar o Justin Pipers, ele vai tratar disso, em Nuvens Sem Água, são quatro grandes sermões sobre os falsos profetas. Então ele vai dizer justamente o seguinte, que essa expressão, todas as vezes que ela é dita, ela abençoa aquela geração que ela foi falada e as gerações vindouras. Ela fica em pé de igualdade com a Escritura. Pode haver profecias hoje na perspectiva da iluminação e não da inspiração, que é um grande conceito também para a gente saber até quando, como o Espírito Santo opera na iluminação e não na inspiração. Porque a inspiração está aqui na Escritura. Agora, o grande problema é essa questão da maturidade e da ordem, que ninguém vai buscar o Espírito Santo, pelo menos até onde eu entendo, me deu o dom de língua, até porque a oração é como o senhor citou, e que é bíblica. E eu não tenho que me curvar diante da Escritura. Se orarmos segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, o Espírito Santo, que é o distribuidor dos dons, o camarada está orando, Senhor, me ensine na palavra, Senhor, me dê conhecimento da palavra. Paulo enfatiza muito a questão aqui da palavra, porque há uma urgência na própria proclamação, e ele sabe que exorta, que aconselha, né, que anima, que traz ânimo, justamente para que haja pregadores dentro do nosso tempo. Agora, o que nós precisamos entender é que todos os dons que são delegados pelo Espírito, que são distribuídos pelo Espírito, podem e devem ser aceitos, com certeza, dentro dos critérios da pessoa saber como é que está se usando aquilo ali. Porque se alguém é imaturo em falar em línguas, quem disse que alguém não pode ser imaturo em pregar? Eu vi pessoas que são professores de seminário,
E que pregou, fiquei calado, só escutando, para não ser inconveniente, porque, felizmente, a gente vive o politicamente correto. O camarada quis botar a Trindade em Lucas 15. Eu passei 6 meses estudando Lucas 15, lendo Timóteo Keller, lendo Teólogo Reformado. Ali não está, Lucas não está trazendo a questão de Trindade. Porque ele usou a questão lá que até muitas pessoas estão equivocadas, uma questão de interpretação, que é a parábola da ovelha, da dracma, ali não são 3 parábolas. Ali não são 3 parábolas. E contou-lhes esta parábola, no singular. Então, veja, uma pessoa que é professor de seminário e que chega para uma igreja e ensina uma coisa dessa. E eu vi, calado estava, calado fiquei. Também não vou citar nome. O camarada quis botar e era gente que Santa Cruz batia palma. Batia palma. Eu digo, mas onde foi que esse camarada viu Trindade nesse texto? Fez pior do que os pentecostais. Então não é porque é reformador pentecostal que está isento de erros. Nós precisamos de temor, como o pastor falou. Concordo que a vinda do pastor aqui é bem-vinda, né? Estar aqui é um privilégio, mas que nós precisamos sim de poder de Deus, de graça de Deus sobre as nossas vidas, para que a igreja seja mais edificada, como ele já falou aqui em Coríntios, capítulo 14, versículo 12, para a edificação da igreja. A igreja precisa ser edificada. Preciso fazer o uso correto da administração da palavra. Que todos nós somos tendenciosos eu preguei. Tem gente que se prega. E aí, como é que eu preguei? Né? E até no nosso e o culto foi bom? Né? Então, são esses tipos de perguntas, mas que a gente tem que ficar dentro da Escritura, com o propósito maior da Escritura, que é glorificar a Deus e gozá-lo para todo sempre. Pois bem, de fato, a gente deve amar o Senhor e a sua palavra. A gente não pode fugir dessa verdade. Com relação ao que o irmão falou, a gente não pode dar muita ênfase a essas questões desses dons espirituais. Porque você vê ali em Coríntios, por exemplo, Paulo, quando chama a atenção desses irmãos, 1 Coríntios 12, Paulo vai dizer o seguinte, que não quer que aqueles irmãos sejam ignorantes com respeito aos dons espirituais. Né? Por quê? Porque os irmãos estavam agindo com uma ignorância terrível. Né? Terrível. Isso acontece nos nossos dias, em muitas igrejas pentecostais, que às vezes nem entenderam, né, que Paulo está tratando aqui. O que Paulo está tratando aqui é corrigindo a igreja. Na verdade, essa igreja é uma igreja muito desorganizada, né, que deu muito trabalho ao apóstolo Paulo. Havia muitos pecados na igreja de Coríntios. Bom, alguns continuistas dizem que essa igreja é uma igreja muito espiritual. Me parece que era a igreja que mais apresentou problema para a pessoa de Paulo. Né? Ao mesmo tempo que essa igreja, segundo a visão de muitos, né, gozava de uma espiritualidade elevada das demais, não. Havia uma igreja totalmente desorganizada. Uma igreja que tinha divisões, um dizer eu sou de Pedro, sou de Paulo, sou de não sei quem, eu sou de Cristo. Havia facções, briga, havia um rapaz lá se deitando com a madrasta, havia idolatria, uma série de coisas terríveis que Paulo está batendo constantemente. Essa igreja deveria, já que ela gozava de todos os dons espirituais, ser mais espirituais do que as demais. Pelo contrário, essa igreja não estava vivendo a verdadeira espiritualidade. Essa igreja estava desviada da Escritura. Por isso que Paulo é solicitado constantemente. Paulo traz aqui a orientação do Senhor acerca do que é a vontade de Deus. Por quê? Porque a igreja está desviada. E tem mais. Os ímpios lá de Corinto ficavam escandalizados com a igreja. Misericórdia, essa é a igreja de Cristo. Desse jeito, desmantendo só, um desvio só. Que comportamento é esse? E os coríntios batendo no peito. Nós somos cheios do Espírito Santo. Falo línguas, profetizo, faço aqui um monte de coisa.
na verdade, eles estavam desviados da Escritura e Paulo, então, corrige esses irmãos para que eles se arrependam e dê ênfase à palavra de Deus, que deve ser, de fato, a bússola, né, da nossa vida. Meu querido José Nixon, acho que é 20 segundos. Deixa eu ver aqui. É 21 segundos você tem. 21 segundos. Eu acredito Se que, vira nos 21. o pastor tem que ver a ordem de Paulo para a igreja de Coríntios, né? Porque Paulo quer colocar a igreja em ordem. Eu não discordo que a igreja esteja bagunçada em nenhum momento, que isso é o texto bíblico. Ah, eu sou de Paulo, de Cefas, de Apolo, eu sou de Cristo. Veja, se faz necessário que a igreja use as coisas de forma correta. E aí Paulo começa mesmo a questão dos dons, já falando da própria idolatria, que eram os gentios. E que agora eles têm que andar em novidade de vida, diferente. Que eles agora devem ser guiados, né, conforme ereis guiados, no capítulo 12, no versículo 2. Sabeis que eram gentios e que eles não sejam ignorantes acerca dos dons. Vós sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos. E aí Paulo vai discorrer tudo isso por causa dos dons, porque a idolatria é a pedra no calcanhar de Aquiles de Gênesis até Apocalipse. Teologia da idolatria, me esqueci agora, Jecabil. Teologia da idolatria, você se torna aquilo que você adora. Mas em nenhum canto de Coríntios, ou de nenhuma carta, Paulo recusa os dons. E aí, como eu disse, o senhor, não é para pegar toda a escritura? Pegue, pastor, os imperativos de Paulo, não negue não. Procurai. Procurai, procurai. O José Nix passou 1 minuto e 13, então você tem 1 minuto e 13 mais 1 minuto e 11, que ainda é do seu tempo aqui. Então você tem cerca de 2 minutos e 25 segundos, 2 minutos e meio. Fique à vontade. Ok. Bom, de acordo com o irmão, os imperativos de Paulo está que os dons está para os dias de hoje, né? Para os dias de hoje. Então, o ofício de apóstolo também faz parte de dons, né, que foi distribuído à igreja. Então, nós temos apóstolos hoje, está em vigor. Os apóstolos que estão por aí, né, rogando para si esse título, realmente é bíblico, porque a Bíblia diz que Deus, né, o Senhor deu à igreja apóstolos. Então, o irmão crê ainda nesse dom em vigor? Inclusive, não apóstolo no grau do apóstolo Paulo, que ele é inspirado. Mas, inclusive, tem reformado, sensacionista, que acredita que tem apóstolo no sentido menor. Diz que aquele Ronaldo Lindor é um apóstolo. Isso quem disse é um sensacionista. Isso aí já não é um problema meu, né? Agora, tem um problema para vocês de John Owen, porque John Owen não só diz que os apóstolos cessaram, os profetas, mas diz também que os evangelistas cessaram. Evangelista cessou, pastor? Veja bem, o que alguns irmãos falam de Ronaldo Lindóia, eu estou tratando da Escritura. Para mim é a Escritura. O que é que a Escritura diz? A Escritura, o que ela apresenta dentro do seu contexto, apresentado pelos apóstolos, é o que eu creio. Eu creio em muita coisa em que John Owen fala, e é um excelente teólogo. Eu também. Mas não quer dizer que eu vou crer em tudo. Pronto, amém. Eu admiro muitos teólogos, Amém. homens profundos na palavra, Amém. mas a gente não deve esquecer que são homens como nós, né? Sujeitos às mesmas falhas. Então, temos que ter o cuidado. Então, o senhor está reconhecendo que os teólogos podem ter errado na interpretação do sensacionismo? Veja bem, teólogo falha, sim, viu? Agora, no quesito, alguns dons espirituais, a Escritura, na leitura geral do Novo Testamento, nos mostra de que cessaram alguns deles. Não todos os dons. Você ainda tem cerca de 1 minuto. Sim, Quer utilizar? 1 minuto. Veja bem, eu vou até deixar uma pergunta para você ficar pensando. Olha, como eu falei, eu creio no poder de Deus, né, que o Senhor ele é poderoso. Eu prego com fervor, porque eu prego a verdade de Deus com alegria. Você já viu eu pregar algumas vezes, né? Eu prego, parece que é um pentecostal que está pregando. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que você vai concordar, pastor Zezinho. Então, essa pergunta seria a sua última pergunta.
Pode ser? Pode Ou você ser, quer usar pode desse ser. 1 minuto? Ou Não, deixa pode ser dentro do... Pronto, porque aí você tem. Eu não anoto aqui o tempo da sua pergunta, você fica à vontade para elaborar Certo. a pergunta, que é o tempo que ficaria da outra. Pronto. Aí aqui já seria outro momento. Então você vai perguntar a José Nix. A partir daí, Tá bom. então terminamos o bloco anterior. Agora você fica à vontade, não vou computar seu tempo, porque. Entendeu, né, José Nix? Tranquilo? A Tranquilo. pergunta dele, porque ficou da anterior. Vai lá, pastor. Pois bem, eu prego com muito fervor, muita alegria, porque é um privilégio, um pecador pregar as verdades de Deus, né? Então eu prego com muito fervor na alma, no coração. É uma grande responsabilidade, que quando estou escalado para pregar, há um peso sobre os meus ombros, né? Quando estou no púlpito, é um privilégio poder pregar a palavra de Deus. Mas eu gostaria de saber do irmão o pensamento dele, já que ele falou muito, né, em 1 Coríntios, com relação ao capítulo 13 de 1 Coríntios. Me parece que o apóstolo Paulo está enfatizando à igreja de Corinto que eles, os irmãos, deveria não dar muita ênfase aos dons, coisas que eles estavam fazendo ali, mas buscar viver a vida cristã pautada no verdadeiro amor. Ele termina, então, o capítulo 12, dizendo o seguinte, portanto, aí que o irmão colocou, procurai com zelo os melhores dons, eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ó, ele afirma, né? Ele termina o capítulo 12 afirmando que iria mostrar um caminho mais excelente, alguma tradução superior. Será que isso aqui já não é um sinal de que alguns dons espirituais iriam cessar? Essa é a minha pergunta. 7 minutos, Zé Nix, a partir de agora. Bem, essa pergunta é só por conta. Essa afirmação do pastor é por conta de risco dele. Porque, veja, na verdade, não há intenção no apóstolo Paulo falar que os dons iriam cessar, porque até isso seria um ato de anacronismo dos cristãos do primeiro século, por volta de 55 aproximadamente, terem a compreensão do fechamento do cano. Isso já fica difícil para quem é sensacionista. Outra questão, aplicar os census plenos ao apóstolo, nessa questão, ou para qualquer profeta, não cabe. Não cabe. Então, o que Paulo faz aqui em Coríntios é colocar a igreja em ordem, começando do capítulo 12, 13 e 14. No capítulo 13, justamente, quando ele já anunciou lá no término do capítulo, eu vos mostrarei um caminho mais excelente, Paulo quer mostrar a eternidade do amor e a temporalidade dos dons. Temporalidade não para o fechamento do cano, mas para a volta do Senhor Jesus Cristo, quando aquilo que é perfeito se manifestar. Porque Paulo já fala em Coríntios 15, quando isto que é mortal se revestir da imortalidade, quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então Paulo está apontando numa perspectiva escatológica e está mostrando o melhor caminho no amor do hoje para a eternidade, e não ao contrário. Porque se você pegar a Bíblia, e aí nós temos uma regra na hermenêutica, que aí o pastor pode me ensinar melhor do que eu, né, que o pastor concluiu o curso e eu ainda sou devedor. Veja, no capítulo 14, Paulo completa, seguir o amor. Que amor? Todo o amor que foi anunciado no capítulo 13. Então, por que é que justamente Paulo faz isso? Porque Paulo está mostrando o que é excelente e colocando os dons nos seus devidos lugares. Então, o que é que acontece? Paulo não está anulando o amor, senão seria contrário aos seus imperativos, que já foi repetido aqui várias vezes, e até o próprio versículo 12 do capítulo 14. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles. Seria contraditório o discurso de Paulo, no capítulo 13. Olha, para ver só em amor agora é. Claro que o amor é suficiente, tudo sofre, tudo suporta, mas Paulo está colocando também as ferramentas necessárias que a igreja carece. Por isso eu vejo que há um extremo, em todo extremo ele é perigoso, de certa forma.
tanto de descambar para o lado simplesmente do dom ou do fruto do Espírito e anular os dons, quanto ir também para o lado somente dos dons e abandonar o que é mais essencial. Então, ora, você tem o que é essencial e você tem o que que faz parte daquilo que Deus está lhe municiando para que você possa ir para o campo missionário e operar também dentro da igreja, porque esses dons não ficam só enterrados dentro da igreja, não. Ela vai para o campo missionário, vai para o lar. Quem é que não se alegra em ver a mulher dar uma profecia para a pessoa? Qual é o homem, qual é a esposa que não quer ver Deus usar o marido como instrumento? Claro, com amor e com os dons. E indispensavelmente subordinado à Escritura. Por isso que Jonas Madureira trata nem fideísmo, nem racionalismo. Se você orar demais e não ler Bíblia, você fica fanático. Se você ler Bíblia demais e não orar, você fica cético. Aí Jonas Madureira propõe, já desenrola aquilo que foi proposto por Santo Agostinho, da inteligência humilhada. E a máxima dos apóstolos não é uma vida simplesmente de leitura da palavra. A máxima dos apóstolos é: quanto a nós nos dedicaremos à oração e à leitura da palavra. Então, a minha busca é por uma busca de vida equilibrada, que seja bíblica, que seja cheia da graça de Deus, para meu benefício, benefício do outro e principalmente, indispensavelmente, para a glória de Deus Pai. Amém? Para que as pessoas possam chegar e dizer: eu vejo que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Pastor Zé, então agora sim, a partir de agora, 7 minutos eu tenho. Pois bem, veja bem, o apóstolo Paulo, no capítulo 13, ele dedica todo o capítulo para falar sobre o amor. 13 versículos. Capítulo 12 fala sobre esses dons, o mau uso, corrige esses irmãos. Capítulo 13, ele apresenta, segundo ele, um caminho mais excelente. Fala do apóstolo Paulo, mais excelente. Que a igreja deveria dar ênfase aqui. A igreja não deveria dar ênfase a esses dons nos termos em que ela estava dando. Não deveria. Por isso que ele passa aqui, ele dedica esse capítulo. Não é contraditório 12. Não com o pastor, com o Não. Capítulo 14, não, pastor? Não, eu vou chegar lá. Eu espero. Veja que ele está tratando aqui o capítulo 13, é Paulo que está tratando, capítulo 13, falando sobre o amor. E o 14 é Paulo também. Eu vou chegar lá. Eu espero. Então ele dedica os 13 versículos falando apenas do amor. Capítulo 14, você está querendo que eu trate dele rapidamente, eu vou para ele. No capítulo 14, Paulo está orientando a igreja como proceder diante desse contexto. É isso que Paulo está fazendo. E tem mais. Ele ainda diz mais: olha, não tem intérprete, fique calado, não atrapalhe o culto, não. Você falando está atrapalhando o culto. Aí Paulo vai dizer: você fala em língua, então você edifica a você mesmo. Os homens não vão compreender o que você está falando. Então, fique calado. Fique calado. Então, veja bem, irmão. Quando Paulo diz no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. É o contexto do capítulo 12. É esse contexto aqui. Não tem como eu não fazer essa ponte. Eu faço essa ponte. Paulo está tratando, está dentro do contexto. Mas, logo que cheguei a ser homem, ou seja, amadureci, acabei com as coisas de menino. Eu quero dar um conselho a cada crente que dá ênfase aos dons espirituais. Amadureça. Cresça no conhecimento da palavra de Deus. Que aí você vai proceder da maneira correta. Porque a Bíblia nos orienta como a gente deve servir ao Senhor. Paulo está dizendo que essa igreja deveria amadurecer. Claro que para amadurecer isso vai tempo, né? Vai uma caminhada. Aí Paulo vai organizar a maneira como esses irmãos devem proceder
na casa de Deus, no capítulo 14. E aí a gente tem todo o capítulo orientando como os irmãos devem proceder na casa do Senhor. Veja, o versículo 11, será que isso já não está apontando, meu irmão, para aqueles dons que havia de cessar? Paulo já não está trabalhando isso, Paulo já não está mostrando, meus irmãos, você deve dar ênfase ao amor, o amor cristão. Por quê? Havia divisões, havia rivalidade, havia briga. Mas tu não é cheio do Espírito Santo, por que tu está tendo raiva do teu irmão? Por que tu está dizendo que é superior ao teu irmão? Esse é o dom do Espírito Santo? Não. Dom do Espírito Santo, manifestações do Espírito Santo, humilha o pecador. Os irmãos estavam se achando aqui o máximo. A manifestação de Deus sempre vai humilhar o pecador. Na verdade, ele sempre vai se achar indigno de estar na presença de Deus e de ser instrumento de Deus, porque nenhum merece. Então, Paulo aqui está dando ênfase ao amor para que os irmãos permaneçam. Porque ele diz, profecia, línguas, todos esses dons vai cessar. É Paulo que está dizendo, né? Vai cessar quando? Vai cessar. Vai cessar quando? Veja que na perspectiva de Paulo, o Senhor ia voltar naqueles dias, né? Não, pastor. Sim, ele vivia não. nessa perspectiva. O senhor está dizendo que Paulo está. O senhor está afirmando que Paulo está pregando uma volta eminente de Cristo e não uma volta precedente. Ele está pregando que está vivendo nos últimos dias e que o Senhor voltará para buscar o seu povo. Naquele tempo. Não, o senhor está afirmando. Não, calma, escuta só a pergunta. O senhor está afirmando categoricamente que Paulo, o apóstolo Paulo, está pregando uma volta eminente. Eu estou afirmando que Paulo está pregando de que o Jesus que subiu, voltava ele há naquele de voltar. dia. Ele não data. Ele pode voltar a qualquer momento. Não. Não? A qualquer, Então, a qualquer momento para o apóstolo Paulo, não. A volta quando? Veja, a escatologia do apóstolo Paulo é uma volta precedente. É o que defende Louis Berkhoff e é o que o apóstolo Paulo trata. Essa volta eminente, que Cristo volta a qualquer momento, ela é uma linha pentecostal. Eu sei que o senhor não é pentecostal. Não é verdade? Sim. Isso é teologia reformada. Então não cabe a um teólogo reformado anunciar uma volta eminente. Olha, a proclamação do Evangelho é de Não, que Jesus vai não, voltar. eu pontuei bem direitinho para o senhor se pontuar nisso aí, porque temos outra questão. Nós temos aqui a questão do capítulo 14, que Paulo ele fala disso aqui, mas não está dizendo que os dons... É uma inferência sua nesse sentido, me perdoe aqui, não é de forma pejorativa, não. É uma inferência no texto afirmar que quando Paulo fala que ele era menino, falava como menino, ele está apontando justamente para a infantilidade dos irmãos de Corinto, a quem Paulo chama até de carnal, muitas vezes. Que eles precisavam amadurecer, se tornarem homens na fé. É nessa perspectiva aqui. E aí, quando ele entra na questão de quando vier o que é perfeito, ele está falando ali, tem três linhas de pensamento, uma do senhor, que ele está falando do pensamento do Cano, eu descarto, ou a glorificação da igreja, ou então a volta de Cristo. E aí essa glorificação da igreja está ligada diretamente com a volta de Cristo, aí eu concordo, eu acho mais coerente dentro do texto. Agora, eu não acho base bíblica, se o senhor achar, tudo bem. Aí o senhor me mostra que eu levo para casa, eu vou estudar e me retrato. Que Paulo pregue uma volta eminente de Cristo. Olha, Atos dos Apóstolos, os apóstolos dizem, varões Galileu, esse mesmo Jesus que vocês viram ele subir, ele há de quê? De voltar. Bom, a igreja primitiva, ela vive nessa perspectiva de que o Senhor vai voltar. Agora, quando? Jesus disse, olha, ninguém sabe o dia nem a hora, mas que o Filho do Homem haverá de retornar. Isso é Bíblia. Isso é palavra de Deus. Então, veja bem. Então, o senhor está se retratando do termo que o senhor citou, de uma volta eminente. Não, estou usando a Escritura. Não, porque o senhor... pode voltar a qualquer momento. Não, porque o senhor... A qualquer momento, Jesus pode voltar. Porque o senhor citou uma volta que Paulo estava defendendo uma volta eminente. Aí eu peguei e discordei do senhor. Mas Paulo não prega essa volta de Cristo? Ô pastor, isso é totalmente bíblico. Mas Paulo prega uma volta eminente, que foi o que foi questionado. O termo que está usando é você. Não, estou dizendo que ele vai voltar. Porque o senhor falou que Cristo poderia voltar a qualquer momento. Eu estou falando. A gente tem que tomar cuidado para não
tá entrando no outro assunto que é sobre a volta de Cristo. Eu entendi a Tô ideia, entendendo, mas vamos. temos que vamos lá. voltar sobre Vá, isso. continue. Pois bem. Então, o apóstolo Paulo está chamando a igreja para viver a vida cristã pautada no amor, né? No amor ao Senhor, o amor cristão, coisa que os irmãos tinham se desviado. E ele então chama esses irmãos para viver o verdadeiro cristianismo, pautado na palavra de Deus, no amor. Você ainda tem do seu tempo 1 minuto e 18 segundos. José Nixon, por ter feito a intervenção lá da iminência, passou 19 segundos do tempo dele. Então, você tem cerca de 1 minuto e meio. Eu vou aproveitar esse minuto para fazer uma pergunta. Você, Ele vai fazer a pergunta, mas aí ele vai demorar a responder. você crê na continuidade dos dons, concernente ao dom de profecia? Uma nova revelação? Como é? Explica aí, por favor. Ô, pastor, eu creio, pastor, não só em questão bíblica, mas na questão de vida prática, porque a Bíblia, ela é viva e eficaz. Então, isso que é falado aqui, ele é vivido na prática, como nós temos manifestações, como o senhor próprio afirmou, mas tudo isso aqui eu já falei debaixo da iluminação. Porque nós estamos separando regra de exceções. Veja, nós temos a regra que é a inspiração apostólica, que é a palavra de Deus escrita. Isso aqui é a máxima para a nossa regra de fé e prática. Não é verdade? Somente a Escritura, vai dizer os reformados e toda a Escritura. Agora, veja, há profecias nesse sentido, vou usar a linguagem corriqueiro, na direção de Deus, no cuidado de Deus, já que Ele cuida de nós em todas as áreas. Sem contar também que grande maioria da igreja são analfabetos bíblicos, pessoas que não sabem ler, mas que carecem de uma direção, e Deus, graciosamente, e até os doutores e letrados também, carecem dessa direção de Deus em tomadas de decisões. Aí nos pormenores, aí Deus vai e se manifesta graciosamente, mas isso não é regra para a vida do cristão. O cristão se alimenta da palavra e caminha. Mas isso não quer dizer que nele não vai ter dúvidas e que Deus não vai intervir na vida dele, como o senhor acredita na soberania, e eu também acredito, e aí eu vou defender até um pouquinho o senhor. Gente, sensacionista é gente crente, viu? Sensacionista não é incrédulo, não. Só tem algumas divergências nessas questões dos dons, porque tem zelo, não sei se é um zelo extremado, você está entendendo? Pode ser também. Mas veja, se faz necessário o cuidado de Deus na vida do cristão, de Deus intervir. Como eu posso falar para a glória de Deus, não para a glória minha. Eu cheguei perto de um rapaz e estava conversando com ele, falando com ele, pregando o evangelho para ele sobre a vida de Jacó, e de repente eu disse, você está pensando em se matar, agora diga que eu estou mentindo. E o camarada desabou no choro. Isso é uma coisa muito forte, gente. Eu não posso negar os acontecimentos de Deus que ele fez na minha vida, que eu vou estar negando a minha própria fé. Agora, eu vou fazer coisa que nem o apóstolo Paulo fez. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu, e ele mostra a intensidade desse arrebatamento ao ponto que ele não sabe nem dar a definição exata, mas ele não sei se foi no corpo ou fora do corpo. Mas ele, em nenhum canto, faz disso regra para a vida cristã. Paulo só conta aquilo quando necessário, né? Aí nós vemos Deus conduzindo a igreja, levando a igreja, dando direção para a igreja, profetizando para o pastor Zezito e cumprindo a profecia. Glórias a Deus. Deus continua. O pastor Zezito, você ainda tem, pelo tempo que Dixon passou, é você que provocou, ele fez uma pergunta. 3 minutos. Ele fez de propósito. Ele fez de propósito. 3 minutos. Então, nesse caso, ele profetizou para o irmão, então ele tem o dom de profecia, ou você fez uma leitura do que você estava pregando e aí você entendeu, foi conduzido, iluminado pelo Espírito Santo a fazer essa pergunta. Porque às vezes é o seguinte, o pregador está pregando a palavra, faz a aplicação, e o Espírito Santo que age leva o pregador a fazer algumas aplicações. De repente, aquela pessoa que está ouvindo está precisando ouvir. Aí, às vezes, diz que, não, isso aí é um dom de revelação, de profecia. Não, isso não é um dom.
você está pregando a palavra. O Deus da palavra é um Deus vivo, que conhece aqui, conhece ali, conhece ali, conhece ali, conhece a todos, conhece as nossas necessidades, e Ele trata dessas necessidades por meio da sua palavra, da pregação, da aplicação, usando crentes, pessoas regeneradas, e usa até o não crente, né? Porque na história a gente viu o Senhor usando, né, alguns reis. Não era porque eles receberam um dom, recebeu o dom de administrar, de liderar. Não, não, não. Foi usado especificamente naquele contexto. Não se repete. Percebe que ao longo da história o Senhor ele age de diversas maneiras. Nunca fica repetindo a mesma coisa. E se ele quiser repetir, ele é Deus. Mas ao longo da história a gente não vê repetições das manifestações do Senhor. E por essa razão alguns dons cessaram. Ok? 20 minutos eu tenho? Não, o tempo, na verdade, já. É Deus, não. Na verdade, ficamos devendo tempo ao pastor Zezinho, tá bom? No próximo debate, você já vai entrar devendo. Devendo, pastor. Ao pastor Zezinho, né? Vê se a gente tem um tempo para cumprir, tá bom? Olha, Célia, debate qualificado, né? Sim, Foi um com debate de certeza. verdade, no sentido de discordância de ideias, que é esse o objetivo do debate. Né? Uma discordância de ideias, mas não uma discordância de pessoas, no sentido do desrespeito pessoal. Muito pelo contrário. Né? Essa é a ideia de qualquer debate. É pensar, debater ideias, pensar ideias. Então foi o que nós vimos aqui nesse momento do episódio do Religados, onde falamos de continuismo e cessacionismo, se os dons espirituais são para hoje. Então, muito edificante, com certeza, para você aí de casa. Um aprendizado, uma verdadeira aula tivemos aqui entre os nossos dois debatedores. E já ficou, viu, Célia? Uma ideia aí, como eles levantaram, né, a questão da iminência sobre a volta de Cristo, a questão da teologia de Paulo, Muito bom. especialmente nesse sentido, porque é um tema que a gente não abordou ainda Não. no Relegado sobre a volta de Cristo, que é um dos temas naturalmente muito discordantes, tem muitas discordâncias e muitas visões sobre isso, né? Então já fica talvez um convite aí para o pastor Zezito e José Nixon debaterem sobre esse tema que é tão importante, tá certo? Avisar os relegados que semana que vem, no próximo episódio do Relegados Podcast, nós receberemos aqui o pastor Paulinho. Muito Pastor bom. Paulinho, que é o pastor do Galpão Mais Um para o Teu Reino. E a gente pensou no seguinte tema: por que mais um? Sim. Então o tema é simplesmente isso aí, essa pergunta. Pastor Paulinho vai responder: por que mais um? Mas não me diga Tá bom. que já acabou, não. Já estamos. Não pode fazer mais pergunta, não? Pode não. O tempo já, O tempo já não é, permite, já é passado. mas é bom porque fica um gostinho de revanche. Isso, essa é a ideia. Essa é a ideia, deixar o gostinho de quero mais para quem está em casa. Tá certo? Então, semana que vem receberemos aqui o pastor Paulinho com esse tema, porque mais um, já que ele é pastor do Galpão, mais um para o teu reino. Nós queremos agradecer o apoio da JM Kids, da Decidida Moda Praia, da Multiclean Saúde, da Esquadra Imóveis e de Mazer Transfer e Tecidos. Inclusive, sobre essa questão do apoio, você que gosta do Religados, você que tem achado interessante os episódios aqui, que achou interessante esse episódio de hoje, viu? O pastor Zé e Zé Nixon ainda vão falar, mas não vai fazer para perguntar o outro, não. Vai ser apenas para dizer onde as pessoas vão encontrar eles daqui a pouco. Eles vão falar, tá certo? Então, se você gostou do episódio de hoje, se você tem gostado do Religados, e você, talvez um empresário, alguém que tem um desejo de contribuir também, por que não dizer com a obra missionária também? Aqui é um trabalho também de evangelização, né? Tivemos um dia desse aqui, por exemplo, o pastor Bruno César, foi muito Até hoje edificante, repercute, repercute, né, as falas do pastor Bruno. Que há 2 semanas, já adiantando aqui, teremos um episódio com o presbítero Geisiel Marcos, da Igreja Bet Shalom. Ele que é psicólogo, tá certo? Vamos falar sobre a importância do perdão. Então, para uma pessoa que é psicóloga, crente como Geisiel é, e também uma pessoa do louvor, vai ser com certeza, já não é profetizando não, no sentido dos dons espirituais, mas é entendendo que naturalmente vai ser uma bênção com Geisiel. Teremos aqui daqui a uns dias a esposa do pastor André Alencar. Já tem data confirmada, ela vai estar aqui conosco. A esposa do pastor André Alencar, que é o pastor da Assembleia de Deus Pernambuco, ela falará sobre a importância do papel da esposa de pastor. Enfim, então, se você puder também nos dar esse apoio financeiramente ao Relegados, a gente agradeceria demais, tá bom? Então, qualquer coisa, procure Célia, porque sem o lado financeiro, né, Célia, a gente não continua.
Tá bom? Sem Então, contar que também fica a marca aqui, né? A gente está divulgando as marcas. Né? exatamente, estamos divulgando Sua a marca, marca como é tá patrocinando. perceptível aí na tela durante todo o episódio, e lá o TV Zona bem grandona com o nome das marcas que nos apoiam, tá bom? Pastor Zezito e Zé Nix, a gente gostaria de agradecer a vocês demais mesmo pela contribuição. E agora, nos falem aí, onde é que as pessoas podem encontrar vocês? Rapaz, eu gostei da abordagem do José Nix, achei interessante. Até hoje, talvez, essa pessoa, Zé Nix, era um cessacionista e você convenceu ela a ser um continuista. E E aí? talvez o contrário, a pessoa entrou nesse episódio de hoje sendo um continuista dos dons espirituais, com as explicações do pastor Zezito, essa pessoa se rendeu e disse, eu vou ser um cessacionista, quero aprender mais com o pastor Zezito. Como é que faz para te encontrar, pastor Zezito? Fala aí para a galera. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, né? Nosso irmão Bosco, nossa irmã Célia, do Religado. Sempre estou na escuta, né? E tem sido uma bênção. Como eu falei, estou congregando, né, na primeira igreja congregacional Vale da Bênção. Os irmãos podem me encontrar também pelas minhas redes sociais, né? Só digitar Zezito e lá vai aparecer, então, a minha pessoa. Só Zezito, não tem outro nas redes sociais. Não, Zezito Luiz. Zezito Luiz da Anunciação. Olha, da Anunciação. Eu já fiz Anuncia o Evangelho do Isso é Senhor, nome, né? Isso é nome, Pelo nome já está Fica a claro. dica. isso é nome de pentecostal mesmo, viu? Tá vendo aí? Cai bem, viu? Louvar a Deus, né, pela vida do Receba nosso, nessa ali. louvar a Deus pela vida do nosso irmão José Nix, né? Deus continue abençoando a vida dele. E você que está aí do outro lado, né, minha palavra e minha oração é que o Espírito Santo continue abençoando a sua vida, e que você possa, ao longo da caminhada cristã, amar a Escritura, conhecer a Escritura, e que sua vida seja guiada pela Escritura. Só a Escritura. Deus abençoe a todos, uma alegria poder estar com vocês aqui. Muito bom. E aí, meu querido José Nix? José Nix, olha, o nome de José Nix é o nome de presidente, hein? Presidente americano. Olha a moral. E aí, José Nix, obrigado demais mais uma vez, tá bom? Daqui a hoje nós te convidamos de novo. E já fica então essa deixa para o debate com o Zezito sobre a volta de Cristo, que a gente não debateu aqui. Como é que as pessoas fazem para te encontrar? Eu quero agradecer por essa rica oportunidade de estar aqui com o pastor Zezito, né, ministro da palavra, né, congrega ali com o pastor Bruno, a todos os amados ouvintes, né, que têm prestigiado esse programa, que tem sido algo diferenciado aqui em Santa Cruz, a Bosco, a irmã Célia, a irmã que está... Isso, um abraço para Edmilda. Né, abraço para a nossa irmã Edmilda, boa recuperação. Eu congrego ali com o pastor Josilton ali, né? E de forma ordeira, de forma piedosa, nós procuramos andar debaixo da Escritura e buscando a graça de Deus para que a vontade dele seja feita aqui na terra, que possa alcançar vidas e que o evangelho possa ser anunciado e que, acima de tudo, o nome de Deus possa ser glorificado, né? Quero agradecer a vida do pastor Zezito também, né? O amado irmão que está ali, É o Eduardo, Eduardo, Brito, na né? técnica. Então, que Deus possa assim nos abençoar e nos fortalecer a cada dia, que nós possamos nos dedicar à oração e à leitura da palavra, que é a máxima apostólica. Inclusive, José Nix está com um debate já marcado aqui para o Religados daqui a 2 meses com o Carlos Wilker. Vai ser bom, Pois viu? é. Promete o debate entre José Nixon e Carlos Wilker. A gente quer agradecer ao Eduardo Brito ali na técnica, como sempre, rapidez e eficiência. E até na questão dos episódios, para de fato a gente encerrar o episódio de hoje, né, Célia, sobre a evangelização, o último episódio com a nossa amiga, companheira do Religados, Edmilda, e o seu esposo, Queiroz. Foi um tremendo evangelismo. Foi. Foi um tremendo evangelização, né? Um negócio assim muito bom para a questão da sociedade, já que o tema foi casamento de sucesso. Qual o segredo? Então, Edmildo e Queiroz trouxeram a ideia do Foi segredo top. de bom relacionamento, o segredo de um bom casamento. Eles que têm 32 anos, não é isso? Pois é. 32 anos de casamento, de casal, né? Então, um abraço para Edmilda aí, franca recuperação para você, Edmilda. E você sabe que você faz falta, né, Célia? Com certeza, Não, com certeza ela faz muita falta, Isso. mas estamos aqui torcendo Isso, pela orando recuperação por a dela. vida dela. Lembrando que tem os cortes também a Tem partir os de cortes, sim, quarta-feira. isso, a partir de quarta tem os cortes, então, desse episódio de hoje, uma fala de Zezito, uma fala de Zé Nixon, sempre estarão no nosso Religados, no nosso canal, no nosso Instagram, tá bom? Então siga-nos no Instagram,
Religados Podcast, o mesmo nome, a mesma logomarca. Siga-nos no Instagram, inclusive o nosso Instagram que tem crescido bastante sim. o número de seguidores lá. Então, de quarta a sábado, você verá mais de Zezito e mais de Zé Nixon no nosso Instagram, tá bom? Então, Célia, só isso ou eu esqueci de mais alguma coisa? Acho que sim. Muito bom, né, Célia? Agora que continuasse, mas o tempo não deixa. então É, exatamente. história. Então, estamos juntos semana que Se vem com o Deus Pastor quiser, Paulinho. se Amém? Deus quiser. Então, queridos, valeu. Obrigado a todos. Deus abençoe. Então, semana que vem a gente tá de volta. Valeu. Tchau.